eu faço? Eu vivi nessa prostituição 14 anos. Na prostituição com 2 mulheres. Se achando, cara. É, o cara! Se eu beijava essa aqui 10 vezes. É, eu acho ela de... Eu beijava essa aqui 20. Pode perder nenhuma. E era um tipo do homem que quando fumava maconha, né, queria me engrandecer na frente de muitos homens. Porque aqui tem homem que tem mulher e só um brocha. Tem mulher que tem homem e é uma geladeira. Se o homem não caçar, ela não se folga com aquela sassa. Queima. De dentro pra fora. Ah, meu Deus. Aí o pastor falava assim, irmão Roberval, o senhor é isso, o senhor é aquilo, bora na igreja hoje. Eu ia fumar meu baseado de maconha, escovava o dente, passava o melhor perfume da Boticária e da Natura, que essa mulher que eu morava fofinha, atenção nisso. Não, é fofinha só. Se a pessoa não gostar da sua mulher, que ela é fofinha, vai gostar de quem? Quando você só olha no espelho, você não diz assim, você quer ver minha esposa que eu morava, que nós falamos? Você vai olhar e eu vou falar de Jesus. Aí eu conheci a fofinha. A fofinha. Agora eu me lembrei. A fofona. Olha aí, escuta bem, essa daqui é que eles falam que é amante, né? Na rua, eu não aquele amante. Essa aqui que era dona. Essa aqui era a segunda. Essa. Você não é fofinha nada. Não, tu não tá A outra que é a fofinha. É a outra que é a fofinha. Olha. Essa daí era aquela. Aí eu vou. Essa aqui encontrou Jesus aonde? Aí eu assim, Jesus. Aí ela manda eu embora, fofinha, né? Manda eu embora de casa. Ela tava cansada de primeiro, ela me. Botou um chifre. Eu dei uma chance, uma oportunidade. Aquele que não tiver pecado, já tira pedra. Eu já tinha sido chifrudo, mas nunca tinha chifrado. Aí o que é que eu faço? Eu vou amar essa menina, meu Deus. Olha, eu fui chifrudo de novo, eu sou cara tão bom, rapaz. E essa mulher tá me chifrando porque eu não tinha filha, minha vontade tô louca. Jesus sabe. Entendeu? Morri pra mim de Jesus. Aí eu vou aceitar Jesus só pé de abrir. Aí abre uma igreja lá perto de casa. Aqui é a casa do macumbeiro. E aqui uma casa de macumbeiro e uma igreja aqui, frente. Rapaz, todo dia eu vou me embora. Todo dia eu creio o pastor lá me ataca. Aí eu ficava lá em cima que não mora na laje, a casa da minha sogra embaixo, a minha sogra era evangélica, larga Jesus, o pastor diz assim para ela, olha, na tua porta tem uma religião de demônio, eles ainda não entraram, porque tu é a serva que combate, mas se tu largar Jesus, o demônio entra, ela larga Jesus e eu aceito Jesus. Ela na casa dela entrou, na minha vida não entrou, você estava indo e saiu. Aí eu escuto lá, você que está aí no mundão perdido, assim, volta para Jesus, que Jesus te ama, Jesus te ama. Aí meu coração ficava esse pastor me conhece, eu já infartei comendo, um pão, já infartei essa moça que você está vendo aqui, aí desse rapaz aqui, a moça desse rapaz era minha eira, não meu irmão. Muito quando eu chego aqui dentro de Porto Rico, fico fofocando, fico falando, não meu irmão, nós conversamos, nós somos amigos, parceiro, mulher dele é dele, minha é minha. Já foi, eu não moro com o parceiro dela, mas ele mora com ela. E nós somos o quê, meu irmão? Parceiro, e agora nós somos irmãos de Cristo. Mas quando eu chego aqui, mas sabe que eu estou protegido? Com o capacete da vitória e o escudo do poder, que pode falar o que quiser, mas não me abala. Aí eu não baixo. Aí você está falando comigo, um dia você aceitasse Jesus. Aí eu vou aceitar Jesus. Aí eu saio, né? Vou comprar 2 balas de maconha, 2 baseados, né? Boto nessa bolsa aqui, né? E bem aqui nesse bolso. Tá, dinheiro tinha, como ainda tem. Bota aqui, né? A bolsa fica assim. Eles querem me pagar R$60 de lanche, eu só tenho 30. Eu vou ficar endividado. Aí todo mundo vai comer, eu vou ficar endividado. Se ele dissesse assim, olha Roberto, nós vamos lá. Tu dá 30 e nós damos 30. Não, se eu tivesse, como eu tenho Jesus,
Eu sou rico da graça de Deus, não sou rico de dinheiro, mas sou filho do homem mais rico. Aí tá certo, justo. Olha aí, viu? É uma cidade que vai ter lanche da Bolsonaro. Aí, né? Aí eu vou pra igreja, né? Vou pra igreja, aí o pastor começa lá a dizer assim, não sei o que. Jesus foi assim, botado com um véu, né? Aí aquele velho, o pastor tá falando. Eu tô escutando aqui com minha esposa, com essa aqui, né? Aí tá. Ei, tu bem aí? É, tu mesmo, cabelo enroladinho aí. Lá só tinha eu mesmo. Tu, Jesus disse, ó, tu já passou por isso, mas isso, aquilo, assim. E Jesus manda te dizer isso pra ti. Aí nessa hora. Derreteu todo. Cadê as pernas? Sei lá, né? Aí disse assim, mulher, hoje eu vou aceitar Jesus. Aí comecei a chorar, né? Comecei a chorar aqui, eu vou aceitar Jesus. Quando eu falo em Jesus, meu coração só falta espontar. Aí eu, é hoje. Aí Jesus, olha, vocês que estão aí sentadinhos na cadeira, já falou, me entregou tudo, né? Vocês estão sentados na cadeirinha, vem aceitar Jesus. Com licença mesmo, tá bem aqui. Aí eu tava assim, disse assim, vambora minha esposa. Ela trava o corpo, aí não trava só o corpo. Ela trava o corpo, né? Disse assim, vambora, hoje eu tô donada. Aqui não vai dar certo eu ficar no mundo. Disse assim, eu vai ver você ficar no mundo. Ela disse assim, bora. Tá bem, vem comigo. Ela largou a trava e foi comigo. E onde eu sei que eu disse pra ela que era amaldiçoada. Onde eu sei que tá Jesus como meu Salvador, eu disse pra ela, tu é amaldiçoada. Eu não, mas a pastora disse. Já que disse que não tem pastora, né? Mas na minha loja, meu Deus, pra mim tem pastora. Ela sabe, cara que disse que é missionária. Cara que disse, ó, cara que na novela que passa hoje em dia, de Gênesis. Tinha uma menina que pastorava ovelha, mas ela largou a ovelha, vai ser jogadora, e se casou com um homem, que hoje em dia ela tem um ultra seco. Tem muitas mulheres que estão largando um bom homem, pra morar com um vagabundo. Tatuado. Na cara. Os farol andam arrebentados. É a famosa Benedita. Aí eu vou lá dar o meu joelho. Tá, eu daqui, aqui e ela aqui. Ela tampou o joelho. Lógico. Aí como eu tô acabando de mostrar pra você agora, aqui, ó. A mulher? Onde é que nós estamos? Aceitamos Jesus na luz da libertação nessa igreja. Nós aceitamos Jesus. Diz que é o caça não sabe, eu vou abrir para tu abrir o zap aí. Olha a fofinha. Não, essa aqui não é fofinha, essa aqui é fofinha também. Ela tá me ligando desde 7 horas, desde 7h42. Aí, ó, ela tá aqui, ó. E tu não vai logo responder essa mulher, não? Ela tá Ó, olha aqui, ó, ela e a filha dela aí, ó. Aí Jesus me ganha. não resistiu. Aí não resisti mais a ir para Jesus. Aí uma missionária chega e me entrega mais. Ela está entregando para a esquerda e eu estou na direita, assim na parede. Quando eu vou, eu não olho para o vizinho, meu irmão que está com uma má roupa. Eu não olho para o meu irmão se ele está com um bom sapato, se ele está com uma calça furada, qualquer coisa não. Eu olho aqui. Cola aqui nessa carro, nessa parede aqui. Jesus, meu libertador, meu salvo, muito obrigado, meu Deus, está aqui na tua presença, Deus amado. Você já me viram na igreja, não já? Como é que eu fico lá? Conversando com Deus. Eu fecho o olho, mas já me disseram que eu não posso fechar muito o olho, que TV chega uma tribulação, eu estou de olho fechado, mas meu Deus está de olho aberto. Tá? Aí eu. Ela está entregando. Olha, Jesus disse isso, rapaz, meu Deus, essa mulher está de cara comigo. Sei, abre o olho. E eu me levei um susto, né? Que ela estava entregando a benção para a direita, para a esquerda. E eu estava na direita. Eu não pensava que a benção ia chegar para mim. Será que vocês pensam que a benção vai chegar para vocês? Teve vocês estão na igreja há 20 anos, não tem uma benção. Teve vocês estão na igreja há 30 anos, não tem uma benção. Estão 50 anos, não tem uma benção. Teve, sabe, vocês estão com uma coisinha assim, ó. Tá faltando para a benção chegar. Agora imagina você botar daqui para cá a linha de costurar. A linha, o tanto de linha que vocês vão, não, só a linha. E se você, como você falou na agulha, bota um tanto desse de agulha para ver o tanto de agulha que dá. É o tanto de mundo que tem gente perdido por aí que você não fala de Jesus. Confere, vê como Jesus trabalha. Vê como Jesus fala. Aí, você abriu o olho aqui. Mamãe está aqui, junto comigo, do meu lado. Aquela ali é tua mãe? Eu digo, você está sabendo do que o Espírito Santo fala. Será que Jesus está falando com você de manhã agora? Nessa mesa tomando café?
Eu tomava café e tinha um monte de discípulos. Confere quantos discípulos tem aqui escutando Jesus. 4, 6, 8, 10, 12. E o Padre Jesus está bem aqui no meio dessa história, não é? Garra aqui. Garra aqui, meu irmão. Garra aqui, meu irmão. Garra aqui, meu irmão. Garra aqui, meu irmão. Garra bem aqui. Garra bem aqui. Vocês vão ver o que Jesus vai dizer para vocês. Garra bem aqui. Garra aqui. Confie em Jesus sem você esgarrar e sem tocar. Lembra que Jesus fala? Confie em Jesus sem você esgarrar e sem você tocar e sem ver. Cara, que eu não sei nada da Bíblia. Se você perguntar, o Bebalto sabe ler alguma coisa da Bíblia? Eu vou Mas ele vai te ensinar. Eu não aprendo. Eu não aprendo. Aí ela disse, olha Roberto, eu vou te dizer o que Jesus mandou falar para ti. Tu já era tá morto. Aí quando eu tinha 11 anos não, eu estava com 3 meses de nascido, eu tive um problema que eu inchava, sabe quando eu fui parar? Na incubadora. Então quando você orar na sua casa, pede um anjo na sua porta, um canto, no outro canto, 4 anjos, e um anjo com uma espada de fogo dentro da tua corda, da tua casa, que ele corta para a direita, corta para a frente, corta para trás, e acima de nós está Jesus. Olha eu falando dele agora aqui, na tua casa. Glória a Sabe, Deus. tua palavra chega na tua casa. Eu aceito Aleluia, Jesus como meu glória. Salvador, e a missionária me entrega. Olha, tu não está morto, cara, que Deus te pediu desde o ventre da tua mãe. Isso tu não está morto, cara, da oração da tua mãe. Sabe quantas copas estavam preparadas para ti? 10. Eu sou 10? Eu sou 10? É cada um inimigo que levanta contra vocês aí, meus irmãos. 100 é 100 cova. 20